Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Nessa videoaula nós vamos falar a respeito do estudo das tensões do solo, ok? Essa aula foi dividida nos seguintes tópicos. Nós vamos fazer uma breve introdução sobre os conceitos de tensão, basicamente. Vamos falar sobre as propriedades da matriz de tensões e também sobre a representação gráfica das tensões, certo? Essa aula, ela veio de uma aula maior, né? De forma presencial, a gente tinha uma aula com vários slides, e nesse caso aqui eu tive até um trabalho adicional, por isso que eu demorei um pouco a postar essa aula, que foi dividir todo esse material, né? Porque essa aula a gente utilizaria muito a questão do quadro negro, né? Então, na impossibilidade de fazê-lo, eu tive que adequá-la para esse ensino remoto, então por isso acabou me tomando aí bastante tempo. Começando aqui por uma breve introdução. Então, pessoal, o conceito de tensão, talvez ele já seja, vocês já estejam familiarizados com esse conceito, né? Só que existem algumas confusões que podem aparecer aí ao longo do caminho, né? Muita gente às vezes confunde essa tensão que nós vamos falar hoje aqui com aquela tensão relacionada com o potencial mátrico do solo, com a capacidade de retenção de água entre as partículas do solo, e na verdade não tem nada a ver, né? Nós estamos falando aqui sobre as tensões do ponto de vista mecânico, ok? Então, o que são as tensões? Tensões são basicamente forças internas distribuídas no interior de um corpo, ok? E que apresentam caráter reacionário a uma força externa que foi aplicada sobre esse material, ok? Então, como exemplo, né, o que acontece? Quando a gente apoia o polegar em cima do tampo de uma mesa, nós estamos exercendo com o polegar uma pressão sobre essa superfície e da mesma forma a superfície da mesa, o tampo da mesa, ele está respondendo, né, com um par de reação, certo? Então, essa capacidade de resistir a esse esforço externo que nós estamos aplicando nessa superfície na verdade, chamado de tensão, né? Então, tensão é uma propriedade específica dos materiais, ok? E o solo, ele se encontra submetido a uma série de tensões, né? Então, essas forças, né, de diferentes naturezas, elas podem e vão produzir mudanças na condição do solo. Para a gente conhecer a intensidade dessas alterações, é necessário conhecer a magnitude dessas forças que são aplicadas, ok? Então, em grosso modo, pessoal, o que acontece no solo, por exemplo? Quando a gente aplica uma pressão no solo, vamos imaginar que seja pelo rodado de um trator, de um veículo, esse solo ele pode, né, e certamente vai apresentar um processo chamado de compactação. O que é isso? Acontece que a pressão aplicada no solo foi superior à tensão máxima que o solo consegue resistir, ok? Então, como essa pressão foi maior, o solo ele vai acabar sofrendo uma deformação. Então, essa deformação é que proporciona o processo chamado aí de compactação, ok, pessoal? Então, tensão é um conjunto de forças que vão surgir, né, de forma aí, de ser uma reação a uma força ou a uma pressão, né, que foi uma força ou pressão externa que foi aplicada na superfície do material, ok? Então, pessoal, é interessante lembrar, né, desses conceitos que, matematicamente, pressão é força sobre área e a tensão ela recebe também a mesma denominação, ok? Então, a tensão de um corpo vai ser aí a divisão, né, da força, a variação da força dividido pela variação da área.
Então, esse bloco de solo aqui, né, esse é um bloco de solo, ele está submetido a uma força F, né, numa área A, e nós teremos, então, aqui a magnitude da tensão que está atuando nesse ponto, ok? Para fazer essa análise de tensão, é essencial que a gente pressuponha algumas características, né? Por exemplo, o solo, o material, de forma geral, ele tem que ser contínuo e tem que ser coeso. O que é isso? A continuidade, ela pode ser entendida como a uniformidade do material, onde é desconsiderada a existência de lacunas entre os seus componentes, ok? Já a coesão trata da força entre as partículas, né, do material, pressupondo que essas partículas estejam intimamente ligadas e que não apresentem trincas, separações ou até mesmo falhas. Quem vem lá da parte de engenharia mecânica conhece bem esses conceitos de tensão e tudo. Para fazer essa mesma metodologia com solo, nós devemos, né, assumir essas características, né, de continuidade e coesão, mesmo sabendo que o solo é um meio muito diverso em termos ali de características, tanto química como física. Então, a gente assume isso para chegar em algumas aproximações, certo? Vamos imaginar que esse solo, nessa região aqui, ó, nós conseguimos tirar daqui um cubo, ok? Um cubo de tamanho aí bem reduzido, né? Então, nesse cubo, a gente pode fazer uma análise a respeito das tensões, né? Então, considerando esse cubo infinitesimal, nós temos o chamado estado geral triplo de tensão, né? Que é caracterizado basicamente por 6 componentes, né? Então, essas componentes, pessoal, eu vou falar para vocês quais são, né? Nós temos as componentes que são as componentes normais, né? Que elas são perpendiculares ao plano considerado. Então, nós temos aqui, ó, o sigma z, está marcado em vermelho, né? Nós temos o sigma y e temos o sigma x. Então, todas essas tensões são perpendiculares à face desse cubo, ok? Da mesma forma, nós temos aqui, para cada face, duas tensões que são paralelas, que são chamadas de tensões cisalhantes. Então, aqui em cima nós temos duas tensões cisalhantes, assim como nas demais faces do cubo, né? O restante das faces do cubo trata-se, no caso, aí, de uma imagem especular, né? Aqui com o outro lado, aqui com aqui, e em cima com a parte de baixo. Então, nós podemos falar, pessoal, que são 9 componentes de tensão atuando, né, nas faces desse cubo e que irão definir a chamada matriz de tensão. Essa matriz de tensão, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, ela é utilizada para caracterizar o estado de tensão que um determinado material, que o solo, né, que é o nosso caso aqui, ele se encontra, ok? A forma de cálculo aqui, né, o sigma, que é a tensão normal, também é força sobre área, e no caso, a tensão cisalhante é a mesma coisa, né? Então, é necessário conhecer a magnitude da força e a área que ela está aplicada. Geralmente, nós trabalhamos aqui com a unidade quilopascal ou então com megapascal. Ok, pessoal? Então, quero que fique claro esses dois conceitos, a tensão normal e a tensão cisalhante. Ok? Com relação a essa classificação aqui, né, a gente tem um subíndice em cada um desses símbolos, e eu vou explicar por quê. Eu só vou apagar aqui, que é o seguinte. Notem que a tensão normal orientada em direção ao eixo Z, ela tem o subíndice Z, ok? Da mesma forma, as tensões cisalhantes vão seguir, né, essa classificação. Notem que a tensão cisalhante aqui, ó, ela tem o Z,
E esse x aqui, ó, diz respeito à orientação para esse plano. Então, ela está na face voltada para o eixo z, porém na direção do eixo x. Da mesma forma, nós temos aqui, ó, essa tensão ela está na face voltada para o eixo z, na direção do eixo y, no sentido do eixo y, na verdade, ok? Então, aqui segue o mesmo raciocínio, né? Tensão normal no sentido do eixo x, a face toda aqui ela está no sentido do eixo x, e nós temos as componentes aqui cisalhantes que estão, ó, voltadas na face x e no sentido do eixo y e aqui no sentido do eixo z, ok? Então, essa mesma classificação vai se aplicar aí em qualquer uma dessas faces. Bom, já passando para o próximo slide aqui, nós temos a definição desse estado triplo de tensão, né? Então, aquele cubo do slide anterior, ele foi cortado, certo? De modo que nós transformamos ele num triedro trirretângulo, ok? Cujo vértice está posicionado na origem desse sistema de coordenadas, ó. Então, na origem de x, y e z, nós temos aqui o ponto inicial, certo? O vértice desse triedro trirretângulo está posicionado aqui, ok? Então, o estado de tensão em cima desse ponto, dessa face aqui, no caso, ele vai ser representado, né, basicamente por esses três itens aqui, ó, que a gente vai chamar de PNZ, PNX e PNY, né, seguindo aquela mesma orientação. Então, está voltado na face que a gente chama de N aqui, e cada um vindo para o seu respectivo eixo, ok? Então, pessoal, se a gente assumir que cada um desses componentes aí, eles são, na verdade, resultantes de uma força Pn que foi aplicada aqui na face inclinada do cubo, nós podemos delimitar algumas condições de equilíbrio, ok? Então, para esse corpo aí estar em equilíbrio, não estar sofrendo nenhuma deformação, o que vai acontecer? O somatório de todas as forças atuando, né, nesse triedro trirretângulo tem que ser igual a zero. Então, somatória das forças, né, em x, somatória das forças em y e em z deve ser igual a zero. Com isso, nós conseguimos gerar um sistema de equações, ok? Está representado aqui em cima, né? E desenvolvendo esse triângulo, na verdade, decompondo, no caso aqui, né, nós conseguimos chegar nessa igualdade, onde aqui nós teremos, podemos dizer que as pressões, né, que vem lá da condição de equilíbrio, e aqui os ângulos, né, de cada face. Isso que ficou no meio aqui, ó, é o chamado tensor de tensões. Esse tensor de tensões, ele vai representar, no caso aí, ele é uma representação das grandezas, né, que vão necessitar aí de 9 componentes para caracterizar a tensão atuada em determinado ponto. Então, em determinada superfície, em determinado material, em determinado corpo rígido, nós podemos classificar o estado dele de tensão por meio dessa matriz, ok? Chamada de tensor. Percebam que aqui, nessa diagonal, nós temos as três tensões normais e o restante aqui são as tensões cisalhantes, né? Aqui, naturalmente, a tensão XY, tensão XZ, né? A tensão na face X, tensão cisalhante na faixa X e no sentido do eixo Y, tensão cisalhante na face X, orientada aí com sentido, na direção e sentido do eixo Z, ok? Então, isso aí é o chamado tensor de tensões. Essa matriz de tensões, ela apresenta algumas propriedades, eu vou passar para vocês aqui de forma mais rápida, pessoal, porque não é tanto aí o interesse da nossa aula, certo? Bom,
que acontece? Esses eixos, né, que nós temos aqui, ele vai se tratar de um sistema referencial, certo? Então, nós temos orientação x, y e z e deixamos isso aí como uma referência do nosso sistema para análise, né? Então, aqui nós vamos ter naturalmente sigma z, tal zx, tal zy, sigma y, tal yz, tal yx, ok? E assim por diante, né? Conforme nós já vimos anteriormente. Bom, agora o que acontece? Para essa condição aqui, para esse sistema de coordenadas, nós tínhamos aqui um tensor de tensões, né? Quando a gente muda o sistema referencial, essas tensões também serão modificadas, ok, pessoal? Então, se eu coloco esse sistema de coordenadas aqui, em que a gente vai chamar de Z', Y', Y' e X', da mesma forma, todas as tensões vão ficar modificadas, né, em razão dessa alteração do eixo de coordenada, né? Então, a gente pode falar que o valor das componentes da matriz dependem da direção dos eixos de referência e os valores de tensão vão se alterar com a reorientação desse plano de referência, ok? Na sequência, nós temos uma segunda propriedade interessante, e essa a gente vai acabar utilizando bastante, que é a chamada condição de equilíbrio, né? Existe uma orientação daquele sistema de coordenadas, né, que faz com que essa matriz seja simétrica, né? O que acontece? Então, a gente pode falar que o tal x, y é igual a tal y, x. Da mesma forma, tal y, z vai ser igual a zy, zx igual a xz, né? Então, existe uma situação de simetria entre essas tensões cisalhantes, viu, pessoal? Nesse caso aí, nós devemos assumir que os momentos em torno do eixo x sejam zero, assim como do eixo y e do yz. Então, assumindo isso aqui, nós temos essa questão, né, da similaridade aí entre essas tensões cisalhantes. As tensões normais não passam por esse processo. Dessa forma, o que antes era representado aí por 9 tensões, né, que eram 3 tensões normais e 6 cisalhantes, agora nós podemos passar a representar todo esse conjunto de tensões por apenas 6 componentes, né? No caso, são as 3 normais, né? Sigma x, sigma y e sigma z, e mais 3 desses pares aqui, ó. Então, 3 com 3, nós vamos representar o tensor de tensões apenas com 6 componentes, ok? A outra propriedade aqui é chamada de nulidade das tensões cisalhantes. Então, é possível encontrar um sistema de referência qualquer, x, y e z, em que o valor das tensões cisalhantes seja zero, né? Então, nós vamos chegar num sistema de orientação ali que esses valores, né, de tensão cisalhante vão assumir aí um valor nulo, né? Vão assumir o valor de zero. Então, nesse caso, a gente tem que deixar claro aqui que surge uma nova denominação. Nesses casos em que essas tensões cisalhantes são zero, ok? Todas aqui elas assumem um valor igual a zero, dado o plano de referência específico, nós teremos apenas, é lógico, o valor da tensão normal, né? Quando nós temos essa condição, nós chamamos o quê? De tensão principal, né? Então, nós temos 3 tensões principais, ó, sigma z, sigma x e sigma y, ok? Nesse caso, pessoal, nós ainda temos uma divisão, certo? Que é a seguinte, nós temos a tensão principal maior, que a gente chama de sigma 1,
Nós vamos falar sobre isso mais à frente, né? Mas a gente chama de tensão principal maior, tensão principal menor e a tensão intermediária, certo? Então, nesse sistema de referência, onde as tensões cisalhantes passam a ser zero, nós temos aí a formação das chamadas tensões principais e também, no caso aí, nós falamos de plano principal. A tensão principal sigma Z, ela atua no plano principal que está voltado para o eixo Z. Tem um outro detalhe aqui que é interessante também, é porque a gente viu, né, que essa orientação do sistema de referência vai condicionar a matriz de tensões que você utiliza para caracterizar um determinado ponto, né? Se a gente quer certa independência dessa característica, né, nós precisamos utilizar dos invariantes de tensão. Então, de uma forma breve, só para apresentar para vocês, apesar da gente não utilizar, toda matriz de tensão a gente consegue calcular 3 magnitudes, né, que são os denominados invariantes. E o valor dos invariantes, pessoal, não depende do sistema de referência considerado. Então, qualquer que seja o sistema de referência, eles vão apresentar aí o mesmo valor, ok? Aqui tem os invariantes e também tem um conceito aqui de tensão média, que a gente não precisa, né, que é o somatório de todos dividido por 3, né, a média aritmética das tensões normais. E aqui que, de fato, talvez o que a gente vá utilizar mais, que é a questão da representação gráfica das tensões. Vamos lá. Bom, eu gostaria de mostrar para vocês, né, de falar para vocês que isso aqui é uma análise mais simples, é uma análise bidimensional, ok? E nesses casos, na verdade, muitas situações voltadas aí para a mecânica do solo, a gente resolve com casos aí, com situações em apenas 2 dimensões. Quando se trata desses casos aí que são resolvidos com apenas 2 dimensões, nós temos a utilização aí das tensões, né, normais sigma 1 e sigma 3, que no caso aqui é a tensão maior, tensão principal maior, e aqui embaixo a tensão principal menor, ok? O sigma 2, pessoal, ele só vai entrar nos casos tridimensionais, ok? Então, quando a gente tem uma análise bidimensional, a gente desconsidera o efeito da tensão sigma 2. Então, naturalmente, sigma 1 é a tensão principal maior e ela está voltada na face principal, ok? Face principal maior. E nós temos aqui também a tensão principal menor orientada no plano principal menor, certo? Então, vamos imaginar, né, que esse sólido aqui seja delimitado por A, B, C e D. Digamos que exista um plano, né, inclinado aqui que forma um ângulo θ com a superfície AB, certo? Nós temos então, ó, de forma especular, sigma 1 aqui em cima, sigma 1 aqui embaixo. Da mesma forma, sigma 3 e sigma 3. O que acontece? Essas tensões principais, sigma 1 e sigma 3, respectivamente a maior e a menor, elas vão atuar, né, nesse plano, produzindo um componente de tensão que é normal ao plano, no caso A é nesse plano aqui, e também teremos um componente cisalhante, né, uma tensão cisalhante atuando nessa condição, ok? Nesse plano aqui. Então, a gente costuma utilizar uma convenção de sinais. Quando nós temos uma tensão de compreensão, pessoal, nós temos o valor positivo, ok? Quando nós temos uma tensão cisalhante,
e ela faz, vamos imaginar que ela faça o sólido rodar no sentido anti-horário, nós falamos que é uma tensão que assume um sinal positivo. Agora, se nós temos uma tensão que faça essa rotação em sentido anti-horário, que tenda a fazer essa rotação em sentido sentido horário, nós teremos uma tensão que recebe o sinal de negativo, ok? Tomem cuidado, porque no caso da tensão normal, tensão de compressão é positiva, tensão cisalhante, nós estamos pensando em rotação, né? Se a tensão ela faz girar em sentido anti-horário, nós temos uma tensão positiva e em sentido horário, uma tensão cisalhante negativa, certo? Bom, pessoal, conforme já mencionado, nessa análise bidimensional, se a gente for fazer uma análise das forças atuando aqui nessa face, né, pessoal? A soma de todas as forças que atuam em qualquer elemento dentro daquele quadradinho que eu mostrei para vocês, vai ser zero. Então, o somatório das forças, por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó, o somatório das forças atuando dentro de A, B e E, né, se essa condição for uma condição de equilíbrio, né, o somatório de todas as forças deve ser igual a zero. Né? Então, o somatório das forças na horizontal com o somatório das forças na vertical tem que encontrar aí um valor de zero. Ok? Nós não vamos chegar nessa questão aí das deduções, ok? Mas isso aqui dá para fazer, seria feito no quadro. Mas o finalmente é essa relação aí, essas duas equações. Né? Então, nós temos que, naquele exemplo, né, do triângulo A, B e E, nós temos que a tensão cisalhante atuando na face desse plano, ela vai ser σ1, tensão principal maior, menos σ3, tensão principal menor, dividido por 2, vezes o seno de 2 vezes o ângulo θ, ok? E para a tensão normal atuando na face do triângulo ABE, nós teremos aí a somatório da σ1 mais σ3 dividido por 2, mais σ1 menos σ3 dividido por 2 vezes cosseno de 2θ, certo? Então, essas são as formas, né, que a gente tira da condição de equilíbrio, nós tiramos essas duas equações aí, que vão permitir calcular a tensão normal e a tensão cisalhante, atuando, no caso, nesse plano que está aqui, ó, né, nessa face AE. Ok? Bom, pessoal, essas duas equações apresentadas aqui anteriormente, né, a gente acabou de ver, aliás, elas são utilizadas para quando o sistema referencial, ele de fato está numa condição onde as tensões cisalhantes são zero, ok? Então, nesse caso aqui, estamos pensando basicamente, ó, a gente percebe que são as tensões normais envolvidas, né? Ah, mas e as tensões cisalhantes? Elas vão aparecer? Sim. A gente pode também gerar um conjunto de equações, na verdade, um sistema, né, em que a somatória das forças é igual a zero, tanto na horizontal como na vertical. Só que nesse caso nós teremos, né, duas novas equações, apesar da semelhança, são equações diferentes, porque o conceito aqui é diferente. Estão vendo aqui, ó, aqui já virou σz e σx. No caso, essa é a tensão normal orientada, né, na face que está voltada para o eixo Z, aqui na face do eixo X, e a mesma coisa acontece aqui embaixo, né, no caso, para estimar a tensão normal atuando em cada um dessas faces, ok? Por que não é mais σ1 e não é σ3? Né? Não é a tensão maior, principal maior, nem a principal menor. É porque existe, pessoal, a tensão cisalhante.
né? Então, quando esse valor aqui, ó, ele é diferente de zero, nós precisamos, né, calcular o efeito dessa tensão cisalhante na tensão que vai atuar naquele plano específico, né? Então, nesses dois casos aqui, além de ter, lógico, essa questão da entrada da tensão cisalhante, nós temos essa mudança aqui, ó, né, que não se trata mais obrigatoriamente de uma tensão principal, ok? Para a tensão ser principal, é necessário que não existam tensões cisalhantes, né? Essas devem ser zero, ok? Quero mostrar para vocês um dispositivo, um recurso gráfico chamado ciclo de Mohr. Provavelmente alguém já se deparou com isso aí em algum ponto, né? Como que a gente traça o círculo de Mohr? Primeiro, nós temos que estabelecer um sistema de coordenadas, né? Então, tem aqui um plano cartesiano, tenho no eixo Y, aqui eu tenho as tensões cisalhantes, no eixo X, a tensão normal, e aqui nós temos a origem, certo? Bom, o que vai acontecer? Qual que é o próximo passo? Só um comentário aqui, pessoal. Percebo que nós temos as tensões cisalhantes aqui, positiva e negativa. E aqui eu não mostrei o sigma negativo, né? Por quê? Um sigma negativo, ele está pressupondo que a condição seja uma condição de tração, né? Então, eu tenho o esforço de compressão e o esforço de tração, certo? Então, no caso dos solos, os solos geralmente eles conseguem apenas resistir a esforços de compressão. Ele apresenta resistência à tração? Apresenta, só que é uma coisa assim, insignificante para nós assim dentro dessa disciplina, certo? Por isso que não tem valores negativos, ok? Então, o próximo passo que nós devemos fazer é marcar no eixo das tensões normais, marcar as duas tensões principais, certo? No caso, nós estamos falando de um caso bidimensional, onde nós teremos sigma 1 e sigma 3. Então, nós fizemos o sistema de coordenadas, marcamos a posição do sigma 1 e a posição do sigma 3. Eu quero que vocês notem o seguinte, ó. Se eu fizer a média do valor de sigma 3 e sigma 1, nós vamos encontrar um ponto aqui no meio, ó. Então, esse ponto central, ele vai ser o quê? Vai ser a origem desse sistema, certo? Então, a média entre esses dois valores vai ser a origem do chamado círculo de Mohr. Então, fazendo essa média, nós vamos chegar, né, na coordenada correspondente à origem, certo? Então, se a gente conhecer o valor da origem às duas tensões principais, nós podemos traçar o chamado círculo, né, o que dá origem aí ao nome dessa representação gráfica. Então, nós temos aqui uma condição de delimitação, certo? Nós temos sigma 1, sigma 3 e 0. Por que isso é importante? Notem que a tensão sigma 1, ela só existe, pessoal, só posso chamar de sigma 1 porque a tensão é zero. Tensão cisalhante é zero, ok? Ó, não tem tensão cisalhante. E aqui, naturalmente, nós também temos o sigma 3 pela nulidade das tensões cisalhantes, ok? Mas o círculo de Mohr, ele vai servir para a gente apresentar, né, representar uma situação em que existe uma alteração, vamos supor, da orientação daquele cubo que está sob análise, nós podemos identificar qual será a relação existente de tensão normal e tensão cisalhante atuando em determinado ponto. Como, por exemplo, se eu pegar aquela figura que já foi apresentada no início desse tópico, né? Nós temos aqui tensão principal maior, tensão principal menor,
nós temos um plano inclinado. Então, para conhecer essas duas tensões aqui, ó, que estão atuando nesse plano inclinado, nós precisamos, né, fazer por meio, né, na verdade, representá-lo por meio dessa equação. Desculpa, desse círculo de Mohr. Pode ser utilizado o sistema de equações? Claro, deve ser utilizado, né? Mas o círculo de Mohr ele surge como uma ferramenta para ajudar no entendimento dessas questões, ok? Então, por exemplo, se esse ângulo θ aqui for igual a zero, né, então esse ângulo aqui ele vai estar aqui, ó. Então, a tensão normal atuando na face, né, desse plano inclinado, nós teremos que é igual à tensão principal maior, ok? E na medida que esse ângulo aumenta, né, o que vai acontecer? Só voltando aqui, pessoal. Então, se esse ângulo for zero, aqui vai ser zero também, na representação do círculo de Mohr. Então, a tensão normal vai ser igual à tensão principal maior. E da mesma forma, a tensão cisalhante ela vai ser zero também, né? Então, o ponto aqui será sigma 1 e 0, se a gente pensar nessa classificação aqui, ó, nessa forma de apresentar, né? Então, nós teremos uma posição aí que é sigma 1 e 0, ok? Na medida que esse ângulo aumenta, o que vai acontecer? Essas tensões, né, que estão sendo aplicadas nas faces principais dessa figura, elas vão começar no caso, ter uma componente que vai ser cisalhante. Porque na medida que o ângulo aumenta, o que vai acontecer? A tensão normal atuando nessa face vai diminuir e a tensão cisalhante ela vai aumentar. Ok, mas vai aumentar até quanto? Vai aumentar até esse ponto aqui, ó. Acho que todo mundo tem que conseguir ver que esse ponto aqui é o ponto máximo, né? O ponto de tensão cisalhante máxima. Qual é o ângulo que isso aqui vai acontecer? Vai ser no ângulo de 45 graus, ok? No caso, pessoal, pensando aqui, ó, diretamente, né? Então, quando o plano tiver 45 graus, esse ângulo θ for 45, nós teremos a tensão cisalhante máxima, ok? E aqui, no círculo, é justamente esse ponto que está marcado aqui, beleza? Bom, por que nós utilizamos 2θ aqui no círculo? Porque é uma questão de equivalência, né? Eu preciso representar aqui, ó, esse ângulo, ele vai no máximo, pensando aqui do jeito que está, ele vai de 0 até 90. Só que eu preciso representar toda essa questão num círculo, né? Então passa para 180. Então 90, é como se fosse uma representação de 90 graus serem representados, na verdade, por 180 graus, ok? Também a gente vai ver que tem a questão do seno e o cosseno desse ângulo, ok? Por isso que na equação que foi apresentada anteriormente para vocês, está lá falando sobre 2θ, desculpe, né? Então, sempre nas equações está lá 2θ, porque esse ângulo aqui ele vai ser dobrado quando passa para ser analisado dentro do círculo de Mohr. Ok? Então, conhecendo esse círculo, né, e o ângulo da face lá que nós queremos avaliar, nós podemos chegar ao estado de tensão que aquela face está apresentando, né, em determinado momento, em determinada condição. Ok? Algumas relações importantes aqui que a gente precisa para entender o círculo de Mohr é o seguinte, uma delas eu já falei. Como identificar o ponto central? O ponto central, eu chamei aqui de S, ó, ele vai ser a média das tensões normais, ok? Então, nós temos um sólido submetido a duas tensões normais, ok? Elas podem ser principais ou não, e nós conseguimos, a partir da média dessas tensões, achar qual é o ponto de origem.
Outra coisa importante é o raio desse círculo, certo? O raio desse círculo, ele é calculado por essa equação aí. Pessoal, essa equação aqui, ó, não tem nem por que vocês decorarem, né? Acho que é tudo bem intuitivo, né? A média é a posição aqui do ponto central e essa equação aqui é o teorema de Pitágoras, ó. Por quê? Vocês estão vendo esse triângulo aqui, ó? Nós temos, deixa eu tentar fazer por cima aqui, aqui nós temos um triângulo, ó. Então, o solo se encontra submetido a uma tensão σz e a uma tensão σx, ok? A origem do ponto nós conseguimos saber pela média dessas duas tensões, ok? No problema já vai aparecer a questão do ângulo, né? E nós precisamos saber qual é o valor do raio. Notem que nós estamos falando do raio para chegar no círculo que compreende as tensões principais, ok? Nós vamos pensar nesse raio aí. Então aqui é o seguinte, ó, a tensão nesse ponto aqui, ó, o que ela é? Ela é esse menos esse, no caso, o cateto aqui, né? Vamos pensar aqui, ó, colocar o cateto 1 vai ser o quê? Valor de σz menos σx dividido por 2, né? Que está aqui, ó. Então, C1 ao quadrado. E o outro cateto, o C2, ele corresponde à tensão cisalhante. Então, nós teremos aí C2 ao quadrado mais C1 ao quadrado. E daí nós tiramos, né, nós chegamos no valor de T, que na verdade é o raio do círculo de Mohr. Ok? Então essas duas relações elas são bem importantes para nós aí, né? Conhecer o centro e conhecer também o raio da circunferência. Lembre-se que o raio, nesse caso, nós estaremos pensando no círculo delimitado pelas tensões principais. Outra coisa interessante, ó, conhecendo o ponto central e conhecendo o raio, nós vamos conseguir chegar nos valores de tensão principal, certo? Então, a tensão principal maior, ela vai ser o quê? Vai ser a posição aqui, ó, no caso, vai ser esse valor até chegar à origem, mais o raio da circunferência. Então, nós teremos o valor correspondente à tensão principal maior e, naturalmente, fazendo a posição do centro menos o raio dessa circunferência, nós teremos aqui a tensão normal, né, a tensão principal menor. Outra coisa interessante, trata-se aqui no caso da delimitação do ângulo. Como que esse ângulo aqui ele pode ser encontrado? Por meio de função trigonométrica. Nós sabemos que a tangente desse ângulo aqui não é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, essa equação que está apresentada aqui é basicamente isso, né? Lembrando que para passar lá para o esquema, né, para o diagrama, nós devemos dividir, lembrar, né, no caso não dividir, lembrar que esse ângulo ele passa a ser só sigma, né, e representado no círculo de Mohr, ele é duas vezes esse ângulo sigma, ok? Eu acho que fica bem mais fácil, pessoal, colocando alguns exemplos aqui, ok? Então, nós temos uma figura aqui, né, uma representação gráfica, onde nós temos um quadrado delimitado por A, B, C e D. Deixa eu só trocar a tinta aqui. Então, eu tenho um quadrado ABCD e aqui eu tenho um plano AE. Né? Então, esse plano AE, ele está sujeito a uma tensão sigma
no caso uma tensão normal sigma e uma tensão cisalhante tal, onde nós não conhecemos os valores, certo? Nós sabemos apenas o seguinte, que a tensão principal maior assume um valor igual a 200, né, que está aqui em cima, e a tensão principal menor assume um valor igual a 100. Né? Então, nós vamos buscar o quê? Vamos buscar aquelas equações que nós vimos lá no começo. Bom, qual que é a relação que nós podemos chegar? Conhecendo tensão principal maior e menor, e também conhecendo o ângulo, nós conseguimos chegar no valor de tensão cisalhante atuando no plano AE. Então, substituindo esses valores, 200 kPa menos 100 kPa dividido por 2, vezes seno de 50, viu, pessoal? Percebam que aqui o sigma já foi multiplicado por 2. Então, esse ângulo de 25 aqui, nesses equacionamentos, ele será um ângulo aí correspondente a 50, dada aquela característica da confecção do círculo de Mohr e também questão dos valores de seno, cosseno, que serão utilizados. Então, substituindo esses valores aqui na equação, nós chegamos que a tensão cisalhante atuando no plano AE é de 38,3 kPa. De forma análoga, nós vamos colocar aqui a equação da tensão normal. Então, a tensão normal, sigma, atuando no plano AE, será igual a sigma 1 mais sigma 3, dividido por 2, mais sigma 1 menos sigma 3, dividido por 2, vezes o cosseno de 2 vezes o ângulo θ. O θ é o ângulo de inclinação do plano em relação à face AB. Substituindo os valores, nós vamos encontrar um valor aqui de 182,14 kPa. Ok, pessoal? Então, essa aí foi a forma de fazer por meio das equações. E nós precisamos também, conforme o exemplo pediu aí, fazer uma representação gráfica, né, desse cálculo aí no círculo de Mohr. E essa está feita aqui nesse próximo slide. Então, percebam que nós temos a tensão principal maior que foi dada aqui, 200 kPa, está registrado aqui. Então, nós já temos a nossa condição de contorno, sigma 1, 200 e sigma 3, 100 kPa. Nós sabemos que o ângulo da face AE, né, em relação ao plano AB, é de 25 graus. Aqui na representação vai ser o dobro desse valor, então tem um ângulo aqui de 50 graus. E notem, né, que aqui nós temos, nesse ponto aqui, né, do círculo, nós temos o valor, 182,14, que foi encontrado no slide anterior, e o valor de tensão cisalhante. Então, aqui nós temos, deixa eu colocar aqui, tensão cisalhante e a tensão normal atuando em cada um, atuando, né, na face daquele plano AE. Então, isso aí é a forma gráfica de representar o resultado dos cálculos anteriores, e é lógico que também a gente pode utilizar desse método aí para chegar no próprio valor, né? Se você tiver uma ferramenta computacional, você consegue encontrar o valor aí, ou tiver uma régua, você consegue chegar próximo, na verdade, desses valores, ok? Então, essa aqui é a representação gráfica. Vou apresentar para vocês agora um segundo exemplo. Percebam que nesse exemplo aqui nós temos, foi dado diretamente o círculo de Mohr. Nós temos uma condição sigma 1 e uma condição sigma 3, né, no caso tensão principal maior e tensão principal menor, só que nós não temos os valores dessas tensões. O que nós temos aqui? Nós temos a posição da origem, nós sabemos que o ponto central do círculo está na tensão correspondente a 300 kPa. Nós sabemos que existe uma tensão sigma
que é de 550 kPa, né, que ela está registrada aqui nessa figura. E nós temos também a informação sobre a tensão cisalhante. Então, notem que conhecendo-se a tensão normal e a tensão cisalhante, nós teremos aqui o ponto, né, onde ocorre a interseção do raio com o círculo de Mohr. Pois bem, está pedindo aqui para calcular o seguinte, está pedindo para determinar valor de σ1, σ3 e do ângulo θ. Como que nós vamos fazer isso? Nesse caso, pessoal, nós vamos utilizar daquelas equações onde já se considera, no caso, as tensões cisalhantes. Uma vez que essas tensões que foram apresentadas aí não são as tensões principais, né? Nós vamos encontrar a tensão principal por meio de outras tensões. Então, qual que é o primeiro ponto, o primeiro passo? Coloquei aqui para vocês, o ponto central, que é igual a S, é igual a 300. Ok? Então, para conhecer a tensão principal maior, nós precisamos de quê? Nós precisamos conhecer o ponto central e saber também o raio da circunferência. Nós já temos o ponto central, agora está faltando o raio, que nós vamos calcular por meio dessa equação. Lembrando que isso aqui é só o teorema de Pitágoras, né? Cateto oposto, cateto adjacente, raiz quadrada, os dois elevado ao quadrado, a gente tira a raiz quadrada desses dois catetos ao quadrado, ok? Ok. Vamos ver aqui qual que é o valor desse cateto. Ó. Esse cateto aqui de baixo, ó, que está aqui, ó, ele vale 250 kPa. Então, 250 ao quadrado. E esse aqui ele vale 150. Não façam, pessoal, confusão com esse valor aqui, ó, né, porque ele não é o cateto. Né? O cateto nós precisamos descontar o ponto central. Então, 550 menos 300, 250. Então, 250 ao quadrado mais 150 ao quadrado. Tirando a raiz dessa soma quadrada aqui, nós teremos um valor de 291,55, que corresponde justamente ao raio, né, que é esse valor aqui, ó, né, então corresponde ao raio do círculo de Mohr. Então, já que a gente sabe o centro e sabe o raio do círculo de Mohr, nós podemos calcular a tensão principal maior. Tensão principal maior será 300 kPa mais o valor do raio que nós encontramos, que é de 291,55, que vai dar um total de 591,55 kPa. Esse é o valor da tensão principal maior. Para calcular a tensão principal menor, nós vamos fazer o seguinte. Lembrando que essa tensão, pessoal, ela está aqui, a tensão, a tensão maior está aqui, né? A σ3 está aqui, que é a menor. Para chegar nesse valor, olha aqui, a gente tem que fazer a subtração, né? Eu sei a posição do ponto central, se eu souber o raio, nós vamos encontrar esse valor. Então, será σ3 igual ponto central menos o raio. Fazemos 300 menos o raio, 291,55, nós vamos encontrar que a tensão principal menor é de 8,45 kPa. Então, essa aqui é a condição de contorno que nós temos no círculo de Mohr, ok? Então, nós já sabemos os raios, sabemos o raio, sabemos o ponto central e sabemos as tensões principais, né? σ1 e σ3. Então, está respondido, questão do σ1 e σ3. Agora, nós precisamos saber qual é o valor de θ, certo? Então, para chegar no valor de θ, já que nós conhecemos, viu, pessoal? Deixa eu apagar um pouco aqui, ficou muito bagunçado. Lembrando, pessoal, que eu não tenho mesa digitalizadora, né? Eu faço aqui com o mouse mesmo, então fica torto, não tem como. Enfim, para conhecer o ângulo θ, a gente não precisa engravar a equação, né? A gente precisa só lembrar
dessa relação trigonométrica. Tangente é igual ao cateto oposto, né, que está aqui, ó, cateto oposto, vezes o cateto adjacente. Ó. Então, fazendo-se essa relação, né, e depois elevando a menos 1, nós vamos chegar num valor de ângulo. Só que ainda não é um valor do ângulo correto. Nós precisamos dividir por 2. Então, o que está sendo feito aqui nessa equação que eu apresentei para vocês, ó, nada mais é, ó, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente dividido, vezes tangente é menos 1 dividido por 2. Né? E esse 2 aqui em cima ele vem por causa da média, né? Porque esse 2 estava aqui embaixo. Então, desenvolvendo, né, o restante dessa equação, nós chegamos aqui num valor de θ igual a 18,44. Então, nesse ponto aí, nós encontramos tudo que foi pedido, né? Sigma 1, sigma 3 e θ. Agora eu vou passar para um terceiro exemplo, que é um exemplo um pouquinho mais complicado, mas não tem muito problema não. A gente é só voltar nele, depois a gente tira dúvida na aula síncrona, se for necessário. Nós temos uma condição aqui, né, um cubo aqui, né, uma análise bidimensional, então nós temos a mesma figura, né, inclusive. Só que aqui, pessoal, cabe ressaltar que já não são tensões principais mais, né? Elas são fornecidas aí as tensões cisalhantes, então naturalmente esse sigma aqui não se trata de uma tensão principal, assim como o sigma x, ok? A gente pode pensar que esse sistema aí ele está num arranjo de coordenadas que não favoreça a nulidade das tensões cisalhantes. Então, nesse caso, nós não podemos falar que as tensões normais elas são as tensões principais, certo? E foi dado aqui o seguinte: tensão sigma Z 100 kPa, sigma X 50 kPa, tensão cisalhante XZ, né, que é essa que está aqui, ó, ela vale 20 kPa e tensão cisalhante ZY vale menos 20, ok? Bom, pessoal, lembrando que esse menos aqui, ó, ele vem do seguinte, porque essa tensão ZX, ela tende a fazer o negócio rodar em sentido horário. Então, por isso que ela recebe o sinal negativo, ok? E nós sabemos a orientação do plano, né? Nós temos aqui, eu vou chamar de duas linhas, né? Nós temos uma orientação de 60 graus. Por que eu chamei de duas linhas? Porque a gente não sabe se esse ângulo ele é formado em relação aos planos principais, certo? Esse ângulo de 60 graus, ele é com base nessa orientação que foi apresentada aqui, que nós sabemos que não corresponde à orientação aí dos planos principais, certo? Então, no exercício, né, tá pedindo para determinar o seguinte, letra A, tá pedindo a tensão sigma e a tensão tal atuando nos planos AE e no plano A'F. Então, nós temos aqui embaixo o plano AE e aqui o plano A'F. Pessoal, esses dois planos, eles são perpendiculares entre si. Então, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, beleza? O segundo questionamento que é feito é o seguinte: qual a magnitude e a direção de sigma 1 e sigma 3? Então, nós vamos precisar calcular o valor de sigma 1 e sigma 3 e também saber qual é a direção que esses planos apresentam, né? Na verdade, a gente vai focar só em um plano, não precisa focar em todos, né? Que vai ser o sigma 1. E finalizando esse exemplo, nós temos aí, que foi pedido qual que é o ângulo verdadeiro. Né? Então, nós vamos corrigir esse valor aqui, ó, certo? Desse ângulo, com relação à orientação dos planos
que dizem respeito às tensões principais, né? No caso, pensando especificamente na tensão superficial maior, que a tensão menor acaba saindo por diferença também, certo? Pessoal, para determinar a primeira parte aqui, ó, né, o item A, não tem muito segredo, a gente só vai substituir no conjunto de equações que já foram apresentadas para vocês. Então, nós temos aqui a tensão normal, né, atuando no plano, aqui no plano AE. Então, tensão normal atuando no plano AE vai ser o seguinte, vai ser a tensão Z mais a tensão X dividido por 2, tensão Y menos, tensão Z menos tensão X dividido por 2 vezes cosseno de 2θ, e nós teremos aqui o somatório, a tensão cisalhante, no caso, lembrando que existe simetria, né, entre a... Deixa eu só fechar um negócio aqui, pessoal, isso acontece às vezes. Desculpe aí, pessoal, que o programa abriu aqui do nada e ele fica travando meu computador. Beleza, então aqui nós vamos calcular a tensão normal atuando no plano AE. Nós vamos calcular aqui a tensão normal atuando no plano AE. Né? Então aqui, substituindo esses valores na equação, a gente já fez isso aqui antes, né? Lembrando que o ângulo aqui ele entra com o dobro do valor. Então, nós vamos chegar que a tensão normal no plano AE é de 79,8 e a tensão normal atuando no plano A'F será de 70,2 kPa. Ok? De maneira análoga, nós vamos calcular as tensões cisalhantes. Tensão cisalhante no plano AE. Então, substituindo aqui nessa equação que nós já vimos, nós vamos encontrar um valor aí de 31,6 kPa. E a tensão à linha F, né, como é um plano perpendicular ao AE, ele terá valor aí igual, porém com sinal contrário. Okay? Até agora não teve problema, né? Esses dois slides, né, eles estão respondendo ao primeiro item que foi perguntado aí no exemplo, né, que é determinar sigma e tal nos dois planos. Partindo aí agora para a letra B do nosso exemplo, né, que é calcular a magnitude e a direção de sigma 1 e sigma 3, nós precisamos saber o quê? Vamos precisar saber o ponto central do círculo, ok? E vamos precisar saber também o valor do raio, ok? Notem, pessoal, que mesmo, né, o sistema não sendo conhecidas as tensões principais, nós podemos gerar, né, calcular esses valores, porque aquele círculo, né, que foi dado as tensões, ele é um círculo concêntrico, né, ao círculo correspondente aí às tensões maiores. Então, nesse caso, nós conhecemos aí, ó, a tensão sigma Z mais a sigma X, a média delas, nós temos aqui 75 kPa, é o ponto central do nosso círculo de Mohr, ok? E o raio, nós fazendo aí pela equação já conhecida, já apresentada, nós temos que o raio ele tem um valor de 32 kPa. Então, com base nisso, né, se eu pegar e somar esse valor com esse aqui, nós vamos encontrar o valor de sigma 1, da tensão principal maior, e fazendo a subtração desse valor por esse, nós vamos encontrar a tensão principal menor, sigma 3. Então, nós encontramos o valor de sigma 1 e o valor de sigma 3, ok?
Notem que não está finalizada, nós só conhecemos a magnitude dessas duas tensões principais. Agora nós precisamos chegar num valor de orientação, né? Qual que é o ângulo da nossa representação quando a gente passa para um sistema referencial onde nós temos ali as tensões principais, né? Lembrando que nesse caso não existirá, vou até voltar aqui, pessoal, não existirão essas tensões aqui, certo? Então, é como se a gente pensasse que o cubo ele foi reorientado, certo? De modo a se anular as tensões cisalhantes. Então, essa nova orientação ela vai corresponder, obviamente, a um novo ângulo formado entre os planos AE e o plano A'F. Para calcular isso, nós já sabemos, a ressalva aqui, né, pessoal, é que foi, eu chamei de O', porque a gente vai corrigir para chegar no θ verdadeiro, né? Então, nesse caso aqui, ó, fazemos a correção, aqui nada mais é que cateto oposto vezes cateto adjacente, né, dividido por 2, tangente é menos 1, nós vamos chegar no valor do ângulo. Substituindo esses valores, nós chegamos que o θ', ele é 19,33. Isso quer dizer que o plano principal ele apresentava esse ângulo aqui, ó, né? O ângulo 19,33 é o valor correspondente à inclinação do plano principal. Vamos pensar lá no plano que está plano maior, né? No plano maior corresponde a tensão normal também maior. Então, nesse caso, a gente precisa fazer a conversão para encontrar qual que é a real inclinação desse plano aqui, ó. Né? Então, se a gente for pensar, esse cubo, né, esse quadradinho aí, ele na verdade está um pouquinho inclinado assim, ó, pelo sistema de referência que foi utilizado. Então, nós podemos, né, quando a gente volta, né, isso aqui para a orientação, colocando o plano principal maior aqui para cima, nós precisamos descontar esse ângulo. Né? Esse ângulo ele era de 60, só que eu vou ter que subtrair esses 19,33 que foi encontrado. Então, o ângulo daquele plano em relação ao plano principal maior, ele será de 40,67. Então, nesse caso, eu vou tentar aqui, pessoal, o plano AE, por exemplo, né? O plano AE está aqui. Então, aquele ângulo corrigido agora para ser um plano principal maior, onde atua uma tensão principal maior aqui, nós teremos um ângulo de 40,67. Ok? Então, com isso a gente finaliza essa aula. Como eu falei com vocês, esse conteúdo ele é um pouco mais extenso, eu tive que dividi-lo em várias aulas. Provavelmente todas vão ter em torno dessa duração mesmo. Né? Para vocês se perguntarem por que isso é importante, né? Só para dar a gente vai ver isso de forma mais detalhada, mas é o seguinte, existe uma condição, né, que você tem lá a resistência do solo, né? Digamos que a resistência do solo ela está compreendida entre σ1 e σ3, né? Entre as duas tensões principais. Se você às vezes, né, for solicitar um esforço desse solo que tiver numa condição maior, né, de tensão, vamos supor aqui um ponto P1. O solo ele tem uma probabilidade muito grande de falhar. Então imaginem que você tem dentro desse círculo aqui uma região de conforto, né? O solo ele terá resistência. Se você sair, né, extrapolar muito fora dessa condição, o solo vai falhar. Então nós temos várias implicações para isso, né? Para nós aqui pensando aí na questão de ruptura por ferramentas de trabalho e também pela questão de compactação, certo? Então é só para orientar vocês um pouquinho, né? Porque sobre a importância desse estudo, ok?
Bom, na próxima aula nós vamos continuar falando sobre tensões, certo? Eu agradeço a atenção de vocês e até a nossa próxima videoaula. Quaisquer dúvidas, né, serão tiradas aí na aula síncrona, de segunda-feira, ok? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.